Cara, esse cara é brilhante, cara. Muito bom, cara. Então, vamos começar, né? Pode soltar que já é. Fala, pessoal, mais um Dois Dedos de Diálogo. E hoje, galera, time de peso aqui, já o nosso time clássico de elite aqui do Dois Dedos, né? Bruno, Rafael, Flávio. E eu chamei, né, aqui juntamente com meus amigos, né? Nós chamamos dois especialistas no assunto para estar aqui, ó, conversando com a gente sobre alguns assuntos que vai ser, ó, polêmico! Para! Bom, gente, olha só, o assunto de hoje que nós vamos falar é sobre vacinação e mais exatamente com relação à vacina, né? As vacinas, ou então os testes de vacina com relação ao coronavírus, né? E é claro que a gente tem visto aí no noticiário várias, enfim, reportagens, informações sobre o teste aqui na China, a vacina da Rússia, né, gente? Que tem 92% de aprovação de que vai dar certo, né? O governo russo testou na população e 92% de eficácia, né? E ponto. Nós tivemos aquela questão polêmica, né, pessoal, com relação às vacinas que parece que já estavam tudo certo para ser compradas da China para cá, a Coronavac, né? Mas houve um embargo, né, por parte aí de um poder maior, né? E esse poder maior embargou e veio aquele papo, né? É política, não é política, né? É a preocupação pela população por um produto, né, vamos dizer assim, por um medicamento que não foi ainda comprovado, né, de fato se vai ou não ter a eficácia. E agora surgiu, né, a vacina lá de Pfizer, né? Como é que fala, gente? Pfizer, né? É da onde? Isso, é da onde essa vacina? Pfizer Ela é da americana? onde? Dos Estados Unidos, mas... É da Alemanha, ela? Não. Estados Unidos, pô. É Estados Unidos? Não sei Estados onde Unidos. ela é, não. Então, mas é dessas faculdades aí. Provavelmente faculdade de Boston, provavelmente, né? Massachusetts, sei lá. Tô chutando. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá, pessoal. Quero abrir aqui pro jogo. Nós estamos num time grande aqui hoje, né? Então vamos pela ordem aqui, né? Começando aí as damas, né? Claro. Aline, o que acontece? Coronavac, Aline, invenção arriscada da China ou uma chance de cura pra gente? Então, gente, polêmicas, né? Não, toda a vacina tem o seu dedinho de chance de prevenção, independente de onde vem ela, né? A gente tem politicamente algumas histórias envolvidas com China, mas se a gente parar para analisar, né, bruscamente, veio de onde esse Covid aí, esse coronavírus, né? Veio de onde? Surgiu de onde? Wuhan, né? Muitas polêmicas dizendo que laboratórios chineses estavam fabricando vírus e tudo mais. Mesmo com todas essas polêmicas, gente, vocês não tomariam uma vacina da China? Se isso está sendo criado por laboratórios chineses, né, como muita gente diz, por que alguém não tomaria? Você acha que eles não já teriam algum tipo de vacina pronta para isso? Olha quantas polêmicas, quantos pensamentos, né, não? Bem, como eu disse, vacina independente do local, claro que tem que ter um estudo bem aperfeiçoado. Aí a gente entra em outros patamares aí, né, que vem referente à quantidade de voluntários, quantidade de testes, né, para cada vacina, a equipe médica também, equipe cientista está dividida com isso, vacina vai ser tomada agora, né, não é muito cedo. Então, gente, o que importa é que os testes estão sendo realizados tanto na China quanto em outros locais. Instituições de renome estão fazendo a vacina. Tem cientistas
bem dedicados com isso, né? Então, nada é feito, não posso nem falar o nome, eu posso. Nas coxas? Mas Nas coxas não pode falar, não pode falar. Não. Pode, Mas, não, Aline, você está falando isso aí, mas as pessoas estão com medo da vacina chegar e contaminar mais, as pessoas matarem. É da China, comunista. Tem esse medo, pô. Mas, gente, a vacina da China é com vírus inativado. Como é que pode? Pô, mas aqui, eu posso fazer uma adenda? O vírus é inativado, então Eu ele recebi não aqui. causa doença. Mas, tia, eu recebi aqui da minha tia Delore. Ela mandou aqui no grupo que a vacina faz mal justamente porque tem o vírus. A vacina tem o vírus, então o vírus mata e tal. Então, mas assim, gente, existem todas essas empresas farmacêuticas que estão vinculando, né, fornecendo, fabricando as vacinas, cada uma vacina é de uma forma diferente, né? A Coronavac é com vírus inativo, então ela não causa doença. Ela faz criar anticorpos no seu organismo, é diferente, né? A da Oxford é outra coisa, já tem um pedaço do gene viral. Então, se a gente pensar, né, nessa diferença, um é inativo e o outro tem gene viral, o que preocupa mais, né? Alguém leigo, né? Então, assim, são métodos diferentes, são metodologias diferentes, mas que são muito eficazes, que várias outras vacinas são feitas dessa forma. Independente de ser na China, de ser em Oxford, de ser na Rússia, independente. Claro que todo processo vacinal precisa de um estudo bem elaborado, né, gente? Eu acho que aí nesse ponto, acho que você tocou no ponto aí, Aline, eu acho que a galera pode concordar comigo, eu acho que a primeira coisa é as pessoas precisam saber como é feita uma vacina. Acho que está muito vago isso para muita gente, apesar de que, gente, assim, sempre foi muito pauta, assim, principalmente por parte do Ministério da Saúde, né, com relação à vacinação, de que forma elas são elaboradas. Ô, Léo, como é que é esse processo? Como é que surge uma vacina? Como é que aparece uma vacina com as pessoas? Como é que é essa cura? Depende de onde é a vacina. Se for da Rússia, todo mundo sabe que é vodka. Vodka com limão, os caras fizeram lá, essa vacina todo mundo já sabe qual é a fórmula dela. E é bom, né? Que limão aumenta a imunidade. Limão aumenta a imunidade e o álcool tá, né? Ele não deixa a gente ficar com Ele mata a Covid afogada, isso mesmo. Limão é uma boa pedida. Deixa isso gravado, por favor, mano. Agora eu vou usar isso sempre. Mas, hein, Léo, fala aí, Léo, como é que é feita uma vacina? Então, Sidão, o que acontece? A primeira vacina que ela foi criada foi a vacina para, se eu não me engano, foi a varíola, a vacina da varíola. Sim. E essa vacina ela foi criada da seguinte forma: o cara lá, esqueci o nome dele agora, ele estava observando as ordenhadoras de vacas lá, e as ordenhadoras, elas nunca pegavam a forma grave da varíola, porque elas tinham contato com a varíola bovina. Uhum. O que acontece? Todo vírus, ele é especialista em entrar numa célula. Pode ser uma célula sua ou uma célula de outro animal. Por exemplo, existe AIDS felina. Não pega em seres humanos, só pega em gato. Por quê? Porque o vírus é especializado em entrar nas células de gato, né? Então, o que acontece? Quando você... a varíola bovina, o vírus é especializado em entrar na célula de bovinos. Não é especializado em entrar na célula humana. Então, o que o cara fez? Ele pegou o pus da varíola bovina e injetou numa criança, numa pessoa. Eduardo Bene, nome pus, contendo vírus essa pessoa se tornou imune, né? Porque ela passou de anticorpos antes de ficar doente, né? Do que um mecanismo para estimular o seu corpo a produzir anticorpo, fazer seu corpo produzir anticorpo antes de entrar em contato com a doença. Então, por exemplo, a vacina da febre amarela, o que é feito? Pega o vírus, injeta em ovos de galinha para o vírus sucessivamente, né? Vai passando esse vírus várias vezes para
para o ovo da ave e o ovo galado, né? O ovo da galinha. Para o vírus se especializar nas células das aves. Quando o vírus se especializa na célula da ave, ele já não está tão especializado na nossa célula. Aí pega aquele vírus e injeta numa pessoa. Aí o que vai acontecer? Como o vírus ele já não está tão especialista em entrar na célula humana, ele não vai causar doença. Vai ter alguns sintomazinhos, alguns vão ter febre, alguns podem até ficar com uma doença, a febre amarela mais leve, porque o vírus é vivo, né? O vírus da febre amarela, ele está vivo, ele só foi enfraquecido. A gente fala que a virulência dele diminuiu. Né? A virulência, que é a capacidade de causar a doença, foi diminuída para que ele possa ser injetado numa pessoa. Né? Esses vírus, essa vacina nova, todas elas, contra o coronavírus, elas são uma tecnologia nova. Não tem nada igual até hoje. Tá? Que é a vacina com RNA, com material genético do vírus. Então, injeta o material genético no vírus na gente, esse material genético vai ser incorporado pela nossa célula e a nossa célula vai produzir as proteínas virais. Aí, quando nossa célula produzir as proteínas virais, nosso corpo vai produzir anticorpos contra essas proteínas. Teve um médico falando, assim, até um caso, até uma situação que o pessoal está falando que essa vacina pode causar alteração genética na gente. Isso. Eu vi isso. Exatamente. Eu vi. Né? Tu viu isso? Eu recebi no zap. Eu recebi minha A tia. gente que estuda biologia já sabe que isso é comum há muito tempo. De a gente ter DNA de outros seres vivos nas nossas células há muito tempo. A gente chama isso de transferência horizontal. Né? A gente consegue até fazer mapa evolutivo com essa transferência de DNA de uma célula para outra. Isso acontece normalmente, tá? Isso acontece muito. Quando você é atacado por uma bactéria, por uma célula, por um vírus, ainda deve ter vestígio do DNA dele lá nas células remanescentes. Né? Isso já é uma coisa já estudada que acontece. Agora, igual o transgênico. Quando o transgênico surgiu, falava-se muito que ia causar mutação na gente, né? Que ia causar vários problemas, e hoje praticamente não tem alimento nenhum mais transgênico. Eu ia falar isso agora, acho que tudo, né? E o pior é que agora a gente não sabe mais. Né? Não, nem o Tzinho tem mais, né? Até o Tzinho os caras conseguiram derrubar. Então, assim... Não, tem sim. Se tu procurar, tem. Tem que ter, cara. Tem que ter. É pequenininho, é desse tamanhozinho assim, mas tem. Minúsculo, O tamanho das embalagens está diminuindo, o T está diminuindo Também na mesma tá proporção. É, tá vindo na nota fiscal o T. Como um bom orelha, eu fui estudar para poder falar, né? O nome do cara é Eduardo Giner e foi 1700 e alguma coisa lá. São mais ou menos 110, 115 anos antes do Oswaldo Cruz propor esse mesmo tipo de vacinação contra a varíola aqui. E o nome vacina é porque foi tirado da vaca. Exatamente. Olha! Ah, moleque! Hoje... Estudei, pô! Hoje, normalmente é feito no cavalo, né? Coloca lá normalmente coloca o vírus no cavalo para que o vírus desenvolva o anticorpo. E aí parece que é isso mesmo. Eles cortam um pedaço do vírus com a parte viral e estão colocando. Então poderia ser chamado equina. Vou falar um negócio assim, o pessoal tá achando já vai mudar o nome da vacina agora, né? Tem Cavina, mas só que só outro. Que isso, cara? Bora no banheiro rapidinho. Acho que isso também favorece todas essas desinformações que surgem. Acho que a complexidade de construir, de fazer uma vacina, favorece também o número. Porque fica difícil, né? Fake news. Por mais que você simplifique, e o Léo, e a Aline que foram perfeitos nessa questão de você conseguir simplificar, mas dando um embasamento teórico interessante, é difícil, não é uma coisa que fica muito simples. Você começa a usar alguns termos que são mais complicados. Né? É por isso que o meio... Eu me inscrevi para ser voluntário para testar a vacina. Tá bom? O
O Léo falou, como é que foi esse processo, Léo? Você falou que você se candidatou a ser voluntário, como é que é isso? Me explica aí. Na internet, eu e minha esposa aqui embaixo, ó. Não. A gente se candidatou. Foi em cima. Pra mim, ela tá embaixo. Foi em cima. Mas como é que é o processo? Vocês entram no site, colocaram o nome... Então, a gente ainda não sabe qual é... questionário. Tem testamento? Deixa o testamento? Hã? Deixa o testamento, caso dê ruim. Essa vacina aí é questionário. Agora, se você vai ser chamado ou não, é outros 500. Né? É uma anamnese, gente. A gente chama de anamnese, né? É um questionário que a pessoa responde com os dados pessoais, com dados de saúde, né? Para saber se ela pode ser voluntária ou não. Eu acredito que ele não será voluntário. Semelhante àquele do Hemorrio? Semelhante àquele. Semelhante àquele. Quando você vai fazer uma cirurgia. Semelhante. A única coisa diferente do Hemorrio é que ele pergunta se a gente teve contato com alguém de Covid, né? Se a gente circula muito, se não está fazendo isolamento social. Então, essas são as diferenças. Mas, basicamente, pesquisar doenças crônicas, numa lista de 10, 7, meu marido preencheu, então eu acho que ele não vai ser voluntário. Ô, Aline, qual é, Aline? Sacanagem com o Eu cara acho. O Brasil... ele está sendo voluntário para todas as vacinas, né? Então, traz vacina para cá, traz vacina. E assim, a partir do momento que você é voluntário para uma vacina, você não pode ser voluntário para outra. Ah, sim. Né? Então, porque senão pode ter dados cruzados aí, né? Reações adversas cruzadas, e isso não é importante para a indústria farmacêutica. Então, imagine, né? 13 milhões de pessoas em uma, 50 mil pessoas em outra, 9... Daqui a pouco a gente não vai nem precisar mais se vacinar, de tanto voluntário com vacina. Já mata, né? Já mata tudo. A gente já vai estar imune, né? Exatamente. Se elas realmente derem certo, tá todo mundo imune. Aqui no Brasil parece que são 3 testes, né? Tem a do Butantan, que é uma... aqui do Rio de Janeiro, do Oswaldo Cruz, é outra, e tem a do Paraná, né? Uma é a russa, outra... Tem na Bahia também. Tem na Bahia. Da Bahia é da Pfizer. É a Pfizer que é a da Bahia. A gente está participando de 4 a 5 vacinas aqui no Brasil. Deixa eu causar uma polêmicazinha rápida. Eu estou sentindo uma treta. O pessoal fica falando que a vacina para Covid está sendo muito rápida. Né? Tá sendo muito rápida. Na história da medicina, doença de pobre não tem cura. Porque não se pesquisa, porque não tem dinheiro, o pobre não vai ter dinheiro para pagar o remédio, então não se faz pesquisa com determinadas doenças que só dá em pobre. Verdade. É o caso da doença de Chagas. Né? Doença de Chagas até hoje não tem cura, porque pouco investimento na doença, porque é uma doença de pobre. Agora, uma doença é pandêmico, né? Está causando um problema mundial. O mundo inteiro na solução, a velocidade vai ser mais rápida, cara. Com certeza. Mas olha só, os resultados vão É a pressa, né, gente? Pelo amor de Deus, exatamente. Na Europa, estão questionando a velocidade do processo. Leva 2 anos para 3 anos, 10 anos para uma vacina ser aprovada. Mas que vacina? É para pobre? Ou é vacina para qualquer... Dá um desespero não é só também, isso, né? gente. Eu quero levantar uma outra polêmica. Não é só isso. Não é ser só para pobre ou não. Não é só isso. Outra coisa. Fizeram uma vacina para ebola por conta de um surto e com chances de virar uma pandemia. Então, eles fizeram rapidamente uma vacina para ebola. Só que isso mal é divulgado, né? Agora, essa situação que a gente está hoje, que virou uma pandemia e está mundialmente falada, né? E não tem como não estar, é óbvio que essa vacina vai estar
na mídia o tempo inteiro, né? Muitas discussões políticas por conta de onde vem a vacina, né? Infelizmente. Mas não é só por causa do cobre, é por conta de proliferação, né? Da doença mesmo, né? A doença ser passar de estado de surto. O risco que ela corre, né? É mais pelo risco que ela corre do que pelo exato, exato. E eu quero aproveitar essa fala da Aline, e a gente precisa entrar agora nesse ponto, que é o seguinte: o negacionismo, em cima até mesmo do que o Léo está falando, o Flávio ia começar a puxar agora com relação ao que está acontecendo na Europa, né? Então, assim, a Europa está voltando uma segunda onda, né? E eu acredito que o negacionismo agora está sendo um ponto muito forte. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas não sabem de que maneira a vacina é produzida. E, segundo, há essa fala do tipo, a vacina da China, né? Se fosse talvez a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, de início sendo falado, principalmente por parte das nossas autoridades governamentais, provavelmente o negacionismo não estaria acontecendo como está acontecendo agora. E o terceiro, e acho que isso aí é fundamental, a ignorância. Quando eu falo ignorância, não falo de ser bruto, não é. É ignorância de conhecimento. Exato, de não querer saber dos fatos, procurar sempre informações naquelas mídias que basicamente são mídias, sabe, bem fraca, bem podre, né? Qualquer videozinho, como o Rafael falou, né? Como é que é? Tia Delore. Né? Então, essas informações, elas precisam acabar, porque o que acontece? Quando ocorreu a revolta da vacina no Brasil, né? Isso, poxa, gente está pegando lá atrás, né? Início do Brasil República, com relação ao Oswaldo Cruz, né? Era uma outra situação. A imposição que havia ali por parte do governo sobre a população de ter vacinação não foi uma imposição do tipo, não foi um pronunciamento, foram as forças de fato, né, militares locais que de verdade invadiram as casas, mas ali também mexia com relações sociais. Você tinha a questão, né, dos cortiços nos centros da cidade. Então, o Pereira Passos, né, ele queria acabar com aquilo, com aquela imagem do Rio de Janeiro podre, né, aquele Rio de Janeiro sujo, exatamente. Saneamento, cheio de doença. Exato, queria transformar o que hoje, né, seria a Rio Branco, né, numa passarela de Paris. Então, é um outro fato. Aquela situação lá era um outro fato do tipo, estão querendo vacinar para matar os pobres. Até em cima do que vocês falaram aí mais cedo, que existe uma reação. Hoje não. O negacionismo hoje é o negacionismo relacionado a uma ideia política, a uma ideia de ideologia. Hoje as pessoas não querem ser vacinadas porque a vacina vem de um país comunista. O meu líder de governo, ele fala, e por ele ser um enviado por Deus, ele é o cara que está dizendo a verdade. Eu não vou procurar uma outra fonte. Não há uma possibilidade dele estar errado, né? E aí começa a incoerência. Por quê? Então você não pode tomar vacina porque ela não tem ainda todos os dados necessários para aprovação da Anvisa, mas pode tomar um remédio que também não tem todos os dados comprovados que vai ter a cura para a tal doença. É complicado realizar essa situação. E aí nós, né, principalmente como professores aqui, precisamos ter essa posição de mostrar a você que está assistindo esse vídeo que você precisa, não é abrir essa mente, mas deixar de ficar nessas ignorâncias ridículas e começar a estudar e ler um pouco sobre esses assuntos. E para com essa... não é hipocrisia, mas esse preconceito ideológico. Começa a estudar mais. Escuta aí, esses caras estão falando. Leia, veja a televisão. Não precisa ficar, eu não quero ver a Globo News, porque a Globo News é um canal de comunista. Então vamos procurar outras mídias que estão falando a verdade. Não vai procurar com um cara que tem um slogan grandão assim, revela a verdade da coronavírus. Isso é bobeira, entendeu? Essa de rebanho, eu fico meio com o pé atrás. É claro que eu não sou nenhum infectologista, nenhum especialista a ponto de falar com tanta convicção assim, mas você... Por exemplo, o Covid tem 2% de letalidade. Né? Vamos supor, acho que é esse número mais ou menos. 2% de letalidade. Só que é o que acontece. Ele é transmitido tão rápido que a quantidade de pessoas que vão ficar, os 2% que vão ficar doentes ao mesmo tempo, é um número muito grande. Então não há sistema de saúde no mundo que consiga suportar isso.
Esse é o problema da imunização de rebanho. Né? É você conseguir acomodar esses 2%. Para que eles não morram. O distanciamento social era justamente para isso, não era, Léo? Né? Isso, a minha irmã, como eu falei, exatamente. Para retardar o esgotamento do serviço público, da saúde pública aqui no Brasil. Você diminuiu o número de pessoas que estariam com a doença ao mesmo tempo, para que o sistema público de saúde conseguisse dar o tratamento devido a essas pessoas que estivessem na mesma. Imagina você perder uma vida porque não tem leito para você. Olha que merda. Rapidinho, Sidão. Outra coisa também nessa imunização de rebanho é o seguinte: a gente não sabe como a pessoa com o vírus vai ter essa reação. Tem pessoas que têm muitas comorbidades e não tem nada. Tem pessoas que têm comorbidades e morrem. Da mesma forma como tem pessoas que não têm comorbidades e vêm a óbito. Então, é muito arriscado você fazer uma imunização de rebanho com pessoas que não estão vacinadas, né? Os atletas, imagina. Imagina. Então, é muito arriscado. É muito arriscado fazer essa imunização de rebanho. Por conta disso, né? Por conta da pessoa não saber como ela reage ao vírus. Não sabe como ela vai ficar doente, né? Então, é difícil, é muito difícil. Poxa, se fosse uma gripezinha, né? A gente estava bem. Se fosse isso, a gente estava tranquila. A gente ia para as ruas, né? Já vai começar a mariquice aí. Quando o assunto anterior que falou do negacionismo que o Sidão falou, esse negacionismo não é de hoje, não. É antes do Covid, Sidão. Isso eu sei. Na revolta da vacina teve um negacionismo muito grande. Tanto pela população quanto pela mídia. Sim, a mídia, na época, eu tô falando agora, tem religiões que não deixam a pessoa tomar vacina. Sim, Léo. Só que hoje, Léo, isso está polarizado de uma forma absurda, onde uma fala de um líder de Estado se torna basicamente uma lei defendida por um caráter ideológico. Está absurdo isso, gente. Mas aí é política, senão aí é outra história. É a falta de bom, assim, é a falta de bom senso, né? Porque foi o que você falou. Para tomar o remédio, você não precisa ter comprovação. Você não tem comprovação de que funciona, mas você também não tem comprovação de que não funciona. Exato. Vamos lá. E chegar na vacina, você não tem comprovação que funciona, mas você também não tem a comprovação de que não funciona e não vamos tomar. É pior, né? Porque não é só desinformação, né? Falta de bom senso, mau caratismo de quem está propagando essas informações, inocência de quem está recebendo, né? Foi como o Sidão falou, agora não é mais só, agora é a questão ideológica. Se o cara lá falou que não vai tomar a vacina, né? E assim, você tem uma situação, né? Morreu um voluntário, né? Ninguém sabe, até então ninguém sabia o que tinha acontecido com o cara, e aí você tem, né, um chefe de Estado falando que ganhou do governador porque não ia ter a vacina. Pois é. Sensacional foi quando mas o cara se matou, o cara cometeu suicídio. Mas nossa. Quem garante de que não foi essa vacina que fez com que ele se suicidasse? Isso é absurdo, gente. Quando o cara falou isso, eu parei. Gente, mas Flávio, isso daí é aquela parada que a gente fala assim, dessa vez ele passou dos limites. E a gente está falando isso toda semana. Dessa vez ele passou do limite 498. Dessa vez ele passou do limite. Então, desde que começou toda essa questão de pandemia, tá assim, cara, nada é tão ruim que não possa piorar. Sim. Tem um coach ali atrás que fala assim, cara, você pode mais. Você pode mais.
Bom, então olha só, pessoal, nós já entendemos, né, com relação a todo esse processo da vacinação, né, o processo também com relação de como ela é feita, né, já discutimos sobre negacionismo, e até é bom aqui lembrar que nós temos um vídeo sobre negacionismo, nós já gravamos 2 dedos de diálogo sobre negacionismo, tá aí, né, esse link, clica aí nessa tela aí, ou lá embaixo nos comentários, clique aí, né. Eu queria aqui abrir esse momento agora, principalmente para a Aline e para o Léo poder até mesmo finalizar aqui, considerações finais, com relação a o que vocês esperam para o ano de 2021 e todo esse processo, né, que vai vir aí de uma possibilidade de vacinação, ainda mais depois de hoje. A gente está gravando hoje dia 13, sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 de 2020, é mais pesado ainda, né? Acho que é por isso que o Léo tá com o texto na mão. Gente, o dia não acabou não, vem coisa aí. Então, assim, hoje, né, diga-se de passagem, o atual presidente dos Estados Unidos, né, ele, no pronunciamento, ele disse que já tem a vacina, né, que vai liberar a vacina, só não vai liberar para Nova York, porque o governador de Nova York questionou a integridade da vacina. Ele disse que só não vai liberar. Olha isso, cara. Só não vai liberar para Nova York. E eu quero saber de vocês, assim, o que vocês esperam desse processo? Como é que vai chegar, né? Vai ter realmente essa vacina? Assim, não estou pedindo vocês darem, de fato, a luz da resposta, mas o que vocês acham? Vai ter essa vacinação logo no início do ano? Não vai ter? Como é que vai ser isso aí? E faça a consideração final. Deixa a Aline falar, ela vai... Começa a Aline. Fala você, se vai cortar todo mundo. Você vai cortar todo mundo mesmo? Vamos fazer o seguinte, Aline, depois Léo, aí vem Flávio, Rafael e finaliza com o Bruno. Qual foi a pergunta mesmo? Eu sabia que você ia perguntar, porque eu falei tanta coisa, a gente ficou zoando. Eu quero saber, Aline. Eu já esqueci. Vai ter vacina ou não vai ter vacina? Vai ter vacina. Vai ter ou não vai ter no início do ano? O que você espera do início do ano que vem? Eu espero ser a primeira a tomar a vacina. Juro que eu espero isso, né? Mas assim, a Anvisa, gente, é uma instituição bem conceituada. Ela não tá brincando, né? Ela tá trabalhando certinho, né? Esse tempo que ela parou, tanto na vacina da Oxford quanto da vacina da China, né? Ela teve que parar mesmo por conta de reações adversas, mesmo que, né, ela fosse uma morte que não estivesse envolvida, ela precisava parar para investigar que morte que era. Bem, lá vai ele. Ele não para não, cara. Tomara que ele não esteja indo pro banheiro. Já veio pra cá. Olha isso. Bom, eles têm um estúdio fixo e um estúdio móvel. Isso, gente. Lembra do Mochilink da Record? Caraca, cara. Vai, Aline. Não perde seu fim de merda não, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver onde é que eu tava. E assim, é claro que a gente precisa terminar essa fase 3, né, em todas elas que já estão na fase 3, com um número, e é claro que a Anvisa, ela só vai liberar essa vacina mediante essa informação, né? Uhum. Eu acredito, sim, que vai ser no final do ano para o início do ano. Eu acredito muito, tenho fé, muita fé, que vai ser assim, porque eu não aguento mais isso. Não aguento. Mas assim, pensando cientificamente, né, acredito sim que vai ter. Vai ser essa vacinação logo no máximo, gente, no primeiro trimestre de 2021. No máximo. Então, eu acredito que saia assim, tá? E só um adendozinho aqui, que a vacina da China está sendo feita por nós, brasileiros, tá? Então, não é a China que está produzindo a vacina, somos nós. Então, se a gente desconfiar da vacina da China, a gente está desconfiando de nós, cientistas brasileiros, ok? Então a vacina é sino-brasileira, né? Ela é feita com umas coisas de... Agora que deu mesmo, gente, pelo amor de Deus. Não, e a vacina está sendo produzida no Brasil. Tô brincando, gente. No Brasil, lá em São Paulo, no Instituto Butantan.
né? Essa a Coronavac, né? Está sendo produzida lá e a de Oxford na Fiocruz. Mas que essa de Oxford. Não, eu acredito mais nessa porque é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro mas ô Flávio, olha só, essa de Oxford, ela é feita no Rio de Janeiro e tudo mais, mas ela tem insumos chineses. Então ela tem coisas chinesas. Então deu ruim de novo. Qual não tem, gente? Qual não tem? Fala pra mim. Então não vai ter vacina não, porque eu acredito piamente nisso, cara. Eu odeio os chineses desde a época do Jack Bauer. Que merda. Olha, mas posso dar uma informação muito legal para vocês? Que assim, a gente só fala muito de Oxford, né? E da Coronavac. Mas mundialmente, a Johnson & Johnson, ela tem mais voluntários, tá? E o Léo aí, ó? A Johnson & Johnson? E deve ser cheirosa, hein? Deve ser cheirosa a vacina da Johnson & Johnson. Deve ser cheirosinho. A Johnson & Johnson, em quantidade de voluntários, ela está em 60 mil voluntários. É a maior quantidade de voluntários de todas as vacinas. Tá entendendo? E se tivesse falado, gente, se tivessem falado, gente, ó, a vacina que o Brasil vai comprar é a da Johnson & Johnson. Duvido se as pessoas não iam confiar. Eu ia confiar. Johnson & Johnson? E outra coisa. Não é só para beber. De acordo com os estudos da Johnson & Johnson, que está na fase 3 já, hein? De acordo com os estudos da Johnson & Johnson, que está no sistema imunológico, está conseguindo, desde o início da aplicação da vacina, está conseguindo ficar. Então essa também não vai ficar, porque os caras, se puder, vão ter dose a cada 15 dias durante 2 anos mesmo. Isso aí. Johnson & Johnson, as coisas são caras, né? Essa vacina aí vai ser barata. Vai ser cheirosa ela? Cheirosa, mas cara. Mas vai ser cara. Olha só, gente. Vai ser consideração final, né, gente? Bota o Léo pra falar logo aí, senão eu tô ficando tonto aqui com o Léo mexendo nesse... Fala, Léo. Caraca. Vocês conseguem me escutar? Uhum. A gente já tá estão me ligando, cara. Minha avó tá me ligando. Meu Deus. Aí, tá me ligando de novo. Pulo, porque eu não sei nem qual foi a pergunta. Eu passo. Tempo! Eu não sei nem qual é a pergunta. Eu só tenho uma coisa para falar. Anvisa liberando Coronavac, meu botico é seu. Eu sou a primeira da fila lá na Coronavac. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado por vocês terem assistido até agora. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários sua opinião sobre a questão da vacina. Tá me ligando. Alô, Bolsonaro? Ô, meu amigo.